Gente querida, muito boa noite a todos, satisfação, alegria estar novamente com vocês ao vivo, agora é pontualmente 8 horas da noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você faz parte desse grupo, dessa egrégora de pessoas buscadoras, pessoas assim que querem ser tudo que nasceram para ser, olhando para frente, com atitude, com otimismo, construindo a nossa melhor versão todos os dias. E hoje as nossas super terças, a live das causas emocional das doenças, onde a Márcia e eu estamos juntos fazendo essa série sobre a causa emocional das doenças. Qual que é a causa emocional da doença que te atinge? O corpo ele é fofoqueiro, o corpo ele fala, o corpo ele vai mostrar situações da nossa vida, situações do nosso dia a dia, que nós precisamos observar, entender e compreender, e olhando para isso a gente consegue transbordar sim sentimentos bons, trazendo respostas e observando aquilo que o corpo fala a nível físico, mental, emocional, espiritual, e a gente vai poder seguir assim uma reforma íntima constante diante da nossa vida. Então fica conosco, se você ainda não acompanhou as lives anteriores, assista, estão todas aqui no Instagram e também estão lá no nosso canal no YouTube, no canal da Márcia, no meu canal, para você poder assistir quantas vezes você desejar. E no final da live vai ter orientação do tarô para você. Então fica conosco, curta o vídeo, compartilhe, vai colocando seu boa noite aqui nos comentários, manda aviãozinhos para os teus amigos, compartilhe, porque esse conteúdo sim pode chegar a muitos corações. A Márcia já está aqui, já volto lives sobre a causa emocional das doenças. Então fica conosco e assim a gente vai poder transbordar muita positividade. Boa noite, Márcia, tudo bom com você? Oi, Pietro, boa noite, tudo ótimo. Gratidão, mais uma live, mais uma aula. Sempre que a Márcia vem, é uma aula que a gente aprende, que a gente consegue refletir e assim a gente vai transbordando sentimentos positivos. Então, hoje, dando sequência a mais 4 doenças. Vamos seguir a nossa série de lives, né? Falando sobre a causa emocional das doenças. Afinal, quando a gente começa a perceber melhor as nossas emoções, o nosso corpo acaba melhorando, se curando ou até não adoecendo, né? Verdade, verdade. Olhando para o nosso corpo, o corpo é fofoqueiro, o corpo ele fala, ele vai expressar as emoções. E a gente já fez uma série de lives anteriores sobre radiestesia, sobre gráficos, sobre a causa emocional das doenças. Então, se você tiver sugestões também de temas, de doenças para a gente trazer aqui, coloca aqui nos comentários, manda para a gente no direct. Vai ser um prazer a gente poder agregar conteúdo para você. Então, quem estiver ao vivo, vai dando seu boa noite aqui nos comentários, vai curtindo, vai mandando aviãozinhos, que assim você ajuda a compartilhar esse conteúdo. E, Márcia, né, já falou isso nas outras lives, mas o corpo, né, ele existe, não é apenas o físico. Qual que é a questão? Existe o corpo mental, emocional, né? Tem a tabelinha ali hoje para mostrar aí para as Ai, pessoas. ainda não temos de volta o gráfico, porque ele realmente está com um tratamento que vai ser um pouquinho mais longo, montado. Semana que vem vai ter, tá, gente? Mas essa semana a gente vai ter que só imaginar que a gente tem o nosso corpo físico, e além desse corpo físico, nós temos mais 6 corpos emocionais. E entre esses, desculpa, a gente tem mais 6 corpos sutis, e entre eles nós temos um deles que se chama corpo emocional. E neste corpo emocional é onde estão as nossas emoções. Então, a gente sempre quando sente, pensa que tá sentindo no coração, né? Quando é um sentimento bom, ou tá sentindo no estômago, quando é um sentimento mais denso. Mas, na verdade, esse sentimento está lá no nosso corpo emocional e ele se reflete no nosso corpo físico. Então, a origem das nossas emoções está no corpo emocional, vai se refletir no nosso físico, e quando a gente está por muito tempo sentindo uma determinada emoção, ela pode vir a se materializar em forma de doença no nosso corpo.
Interessante observar isso, porque quando a gente tem alguma questão física, o primeiro ponto que a gente vai observar, tratar é o físico. Ah, estou com uma dor de cabeça, estou com uma dor no corpo, e aí a gente só olha para o físico. Então, nós temos mais 6 corpos sutis e todos eles, então, conectados, acabam refletindo fisicamente. Exatamente. É que a gente tem muito essa visão do que nós estamos vendo, né? Que é esse corpo físico. Mas nós somos muito mais do que isso. Nós somos energia, né, gente? Nós somos emoção. Então, a gente precisa ter o nosso equilíbrio físico, mental, emocional e espiritual. Quando nós temos esse equilíbrio, o nosso corpo raramente vai adoecer. Mas também é um processo muito difícil manter esse equilíbrio todo, né? Porque a gente passa por diversas situações no nosso dia a dia que acabam impactando nas nossas emoções. E às vezes a gente está em momentos muito sobrecarregados, correria do dia a dia, a gente acaba esquecendo de olhar para si. A gente fica realmente, literalmente no piloto automático, né? Sim. Então, a questão de nós podermos acordar, despertar para a vida, é algo que a gente pode desenvolver através desse olhar de cuidado emocional, de cuidar do físico, de cuidar do todo, porque o nosso corpo faz parte do todo. Exatamente. E hoje, para começar, as pessoas, quem está ao vivo, vai dando seu boa noite aqui nos comentários, vai curtindo, vai mandando aviãozinhos. Qual é a primeira doença? Qual é a primeira causa emocional? Ali para as pessoas que estão aguardando, assistindo nós ao vivo, e se caso você esteja nos assistindo na gravação, coloque seu bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que você estiver assistindo, porque isso ajuda a compartilhar o conteúdo. Vamos começar falando então sobre alergias respiratórias. Quem nunca teve, né? Acho que as alergias respiratórias geralmente nos acompanham desde que a gente é bebê, né? Desde que a gente nasce, vem as mudanças do tempo e surgem lá de alergias respiratórias. E a gente vai falar muito num geral, tá, gente? Nós não vamos entrar dentro de nenhuma alergia em específico. Nós vamos falar das causas. Então, assim, as alergias respiratórias, elas estão muito associadas ao contato, à comunicação e à liberdade. Então, cada vez que uma dessas três coisas é ferida, tanto o contato, a comunicação ou a nossa liberdade, de alguma forma vai surgir as nossas alergias respiratórias. Então, é muito comum esse tipo de alergia acontecer quando a gente se sente irritado na convivência, quando alguém vai invadir, vem e invade o nosso espaço, né? E a gente não consegue impor os devidos limites, ou até quando a gente não sente gratidão pelas pessoas que passaram pela nossa vida. Então, geralmente, assim, a gente, quando não consegue respeitar as pessoas do nosso passado e a gente não vê a importância dessas pessoas, muitas vezes a gente pode vir a ter, inclusive, alergias respiratórias recorrentes, porque são situações que vão nos acompanhar por longo tempo, né? Até a gente conseguir se dar conta da importância daquelas pessoas, ter gratidão por aquelas pessoas na nossa vida. E é muito importante observar essas questões. Interessante observar essas questões. E como que essas alergias, a gente observa muitas vezes casos de crianças, né? As crianças são muito afetadas por essas alergias. Como isso, a questão dos pais, isso aí também interfere diretamente na questão dessas alergias no fator da criança? Totalmente, né? As crianças do 0 aos 7 anos e meio estão em ressonância da mãe. Então, sim, essas crianças vão estar externando os sentimentos da mãe. E o que a gente mais vê realmente, né?
questões, alergias respiratórias em bebês, em crianças. Então, essas crianças realmente elas estão ali projetando uma mãe, uma questão da mãe. E a partir do 7 até do 7,5 até os é ressonância do pai. Só que aí a criança já está um pouco maior, né? Já tem um pouco mais de imunidade. Inclusive, as questões assim, levando o médico, pois é, trocou a temperatura, baixou a imunidade e é por isso que está gripado. Mas sem olhar realmente para o que pode ser, né? É realmente só tratar o sintoma, mas não a causa. Entendi. E como que a rádio Pietro travou. é? Voltou, tô de volta. Como é que está ali? Eu não ouvi, eu não veio mais nada de som. Agora está conseguindo me ver? Tô te vendo mais ou menos, mas tô te ouvindo bem. Tá, A tua imagem tá um pouco borrada. tá. Deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu só arrumar uma Wi-Fi aqui. Aí já vai. Vamos ver. Márcio, vai tocando aí a live, vai conversando com o pessoal que eu vou arrumar aqui o Wi-Fi. Bom, gente, então vamos conversar assim sobre o que é importante, né, para haver essa mudança do emocional, para que a gente possa realmente sair, entrar num processo que nos leve à cura ou num processo que nos leve a não ter mais crises recorrentes, tá? É muito importante a gente conseguir agradecer por todas as pessoas que passaram pela nossa vida, porque isso vai acabar nos trazendo uma libertação. A gente literalmente começa a respirar melhor, respirar com mais leveza. Essa é uma prática simples, mas que com certeza vai trazer melhorias a longo prazo. E sim, temos tratamentos também, temos protocolos para tratar problemas respiratórios, tanto com quanto com o Conindu, acaba sendo mais procurado, porque as pessoas também procuram um alívio mais rápido, né? Procuram realmente já sair respirando melhor. O Conindu vai trazer esse alívio. A gente pode utilizar também óleos essenciais para as pessoas utilizarem em casa. Enfim, de terapias, assim, a gente tem várias possibilidades para tratar alergias respiratórias. Interessante, interessante compreender essa questão. E a questão dos pulmões, essa questão da tristeza também, né? Quando a gente vai olhar muito isso das alergias, essa tristeza, como que as pessoas podem observar uma melhora, alguma terapia, alguma técnica para aliviar essas questões das tristezas emocionais? Basicamente, Pietro, foi o que eu falei, assim, como o pulmão é um órgão duplo, ele acaba, né, é um dos órgãos onde a gente tem a tendência a carregar tristeza, tanto nos pulmões quanto nos rins. Então, assim, é muito importante começar a praticar literalmente a gratidão para ir aliviando essas dores, aliviando essa tristeza, e começar a mudar a sua percepção da situação, a sua percepção em relação às pessoas que estão ao seu redor. E, inclusive, quando a gente vai praticando a gratidão, essas coisas deixam de ser tão pesadas, né? Passam a ser mais leves e muitas vezes essas situações acabam desaparecendo da nossa vida. Interessante. Então, trabalhar fortemente a gratidão para a gente poder Exato. respirar de uma forma saudável.
Respirar a gratidão, respirar o amor, respirar a leveza. Se você está tendo, então, problemas, alergias respiratórias, tem sim essas questões climáticas, tem toda essa questão de tempo, mas procurar realmente sentir gratidão pelo teu pulmão, sentir gratidão pela vida, a leveza e tudo isso vai trazer uma harmonização para todo o nosso ser, né? Nosso corpo físico, mental, emocional, espiritual, todos começam a ser constituídos e alinhados diante de um propósito universal. Quem estiver ao vivo vai dando seu boa noite, vai curtindo, vai mandando aviãozinhos, faça esse movimento por você. Quando a gente olha diante da nossa as doenças, todos nós temos alguma questão física, mas que a origem não começou no físico, começou lá no nosso emocional. Então, a causa está no nosso emocional. E as nossas séries de lives, das nossas super terças, elas vêm realmente para instigar você a olhar para isso com mais leveza, com mais amor e começar a cuidar muito mais da tua vida e não cuidar da vida dos outros. Então, quem estiver ao vivo vai dando seu boa noite, vai curtindo. E a próxima doença, qual que é? Vamos falar então sobre dor nos joelhos. Confesso que eu já tive muita dor no joelho em uma outra fase da minha vida. Então passa, tá, gente? Melhora. A dor do joelho, gente, ela revela o quê? Ela revela pessoas que estão numa ira constante, que tem raiva acumulada, aquele nervosismo contido. Esses sentimentos negativos, o que eles vão fazer? Eles vão desequilibrar a química do nosso organismo. Então, vai acabar o quê? Gerando atrito nas articulações dos nossos joelhos, vai causar dor, vai causar inchaço, vai causar inflamação e, inclusive, pode levar a casos mais sérios de rupturas de tendões. Então, são aquelas pessoas que são mais resistentes, tipo eu, que hoje não mais tanto, tá, gente? Já melhorei bastante nesse quesito. Mas as pessoas assim, ó, que não vão aceitar as opiniões alheias, que estão sempre com a razão, as teimosas, aquelas pessoas inflexíveis que não se dobram por nada no mundo. Essas pessoas são as pessoas que têm a tendência a desenvolver a dor nos joelhos. Então, a dor nos joelhos, ela acaba sendo muito, muito emocional. Uma das maiores manifestações emocionais. É realmente a dor da pessoa que não se dobra para nada e nem para ninguém. Olha, e interessante nessa questão do se dobrar. Envolve muito a questão de pedir ajuda também. A pessoa que não pede Envolve, ajuda, da pessoa que quer abraçar o mundo. Isso sim. também envolve essa questão de joelhos. Totalmente, porque a pessoa que vem a ter dor nos joelhos é realmente essa pessoa, assim, que ela quer fazer tudo sozinha, ela quer dar conta. Quando alguém chegar para trazer, de repente, uma opinião, uma outra visão, ela vai preferir continuar com a visão dela. Então, sim, com certeza, envolve totalmente essas questões. E como que a pessoa começa a, vamos dizer, a se permitir a se dobrar? Eu acho que é o se dobrar para ela mesma, em primeiro ponto, a pedir É, ajuda, a perceber que não precisa controlar tudo, a não ser tão teimoso, tão teimosa. Mas daí se a gente vai falar de gente teimosa, taurinos, capricornianos, virginianos, aí os signos de terra são um pouquinho, né? Bem um pouquinho teimosos, né? Então essa questão não sei. dos signos também vai interferir. Porém, como que a pessoa pode se movimentar a se dobrar realmente perante a vida, ter mais leveza? Então, Pedro, acaba sendo um processo bem difícil, tá? Bem doloroso, e esse é um relato pessoal, porque a gente começa, na verdade, geralmente a gente vai começar a se dobrar quando a nossa vida der uma reviravolta. Quando a gente começar a perceber que a gente não é o dono da razão, quando nós percebemos que a gente precisa muito da ajuda das pessoas, quando a gente percebe que precisa ter mais humildade.
Então, a partir dali, as coisas começam a mudar. Há 4 anos atrás, eu fui fazer uma cirurgia no meu joelho. Eu já tinha feito no joelho esquerdo há 12 anos, hoje já fazem 12 anos que eu fiz a cirurgia no joelho esquerdo, e eu precisaria fazer no direito. E quando a minha vida deu uma reviravolta, quando eu comecei a trabalhar com as terapias, quando eu mudei o meu jeito de ser, de olhar o mundo, deixei para trás muito ressentimento. Hoje eu não sinto mais os meus joelhos. Eu posso fazer a atividade que eu quiser e os meus joelhos estão ótimos. Mas antes, qualquer atividade um pouquinho mais forçada, com certeza me deixaria de perna para cima por uma semana, às vezes até. Olha só. E como é que você, vamos dizer, em relato próprio agora, né? Como é que você conseguiu se permitir a isso? Foi através das terapias? Foi através de uma reforma íntima? Foi através de uma reforma íntima e através das terapias, gente. Eu comecei. Na época, eu trabalhava com reiki, cristais, cromoterapia e conindu. E eu lembro, assim, que teve, ali na época da pandemia, que teve um domingo, era um domingo que eu estava com muita dor. Eu quase não conseguia caminhar. Eu não tinha posição para pôr o meu joelho. E eu já estava em processo, né? Já estava estudando reiki, já tinha estudado, acho que eu já estava no reiki nível 2. Então eu já estava, né, num momento de reforma íntima realmente. E só que assim, meu joelho continuava ali firme e forte, né, sempre doendo. E aí teve uma noite que eu já estava assim desesperada, já nem sabia mais o que tomava de remédio, não tinha posição para ficar na cama, não tinha posição para ficar no sofá, não tinha posição para ficar em lugar nenhum. E eu apliquei um conindu no meu joelho, mas super sem pretensão nenhuma. E fui me deitar. Era de noite já e fui deitar, dormi e eu colocava vários travesseiros embaixo do meu joelho, assim, na tentativa de achar uma posição ideal. E no outro dia de manhã eu já acordei assim, puxando aquela perna, né? Pensei, ai meu Deus, eu acordei sem dor. Mas pensei, a primeira mexida que eu der nesse joelho, agora ele volta a doer. E já fui meio que. Eu levantava, eu tinha que levantar a minha perna. Eu não fazia o movimento com a minha perna. Eu pegava as minhas mãos e movimentava as pernas. E movimentei a perna e, opa, tudo certo, tudo certo. Botei o pé no chão, consegui caminhar. E a partir dali eu comecei a perceber que eu precisava queimar umas camadas que ainda estavam no meu corpo emocional. Então, a partir dali, já tinha iniciado uma reforma íntima e a partir dali eu realmente comecei a intensificar o trabalho de queima do que estava no meu emocional, do que realmente estava me travando, do que estava realmente impedindo os meus movimentos e de eu me dobrar. E a partir dali, eu comecei a ter uma melhora e hoje em dia, realmente, graças a Deus, não sinto nada. Mas foi um processo longo, lento e doloroso. Olha que interessante, né? Essa percepção, esse relato da Márcia, porque, em primeiro ponto, nós somos terapeutas de nós mesmos, todos nós iniciamos nessa Sim, caminhada terapêutica exato. buscando para nós, buscando a nossa reforma íntima, buscando trabalhar as questões emocionais, mentais, familiares, e a partir do conhecimento e a partir da melhora, do equilíbrio, da cura na nossa vida, nós nos colocamos à disposição, né, a ajudar as outras pessoas. Então, todo terapeuta, em primeiro ponto, precisa do quê? Ter a prática na sua vida, perceber que dá certo para si. No momento que tu Sim, percebe que funciona para você, você pode sim começar a oferecer para as outras pessoas, porque dá resultado. E a questão do Conindu, uma ferramenta incrível, onde você vê que a Márcia fez para ela e agora ela trabalha, desenvolve isso também para os clientes que ela atende. E o pessoal que está, né, com essa questão de online. Ah, a pessoa está distante, tem como fazer o atendimento do cone à distância para a pessoa que tem alguma questão nos joelhos? tem sim.
Inclusive, eu tenho uma plaquinha aqui. Não tenho a plaquinha dos corpos sutis, mas tenho a plaquinha do corpo humano. Essa é uma das placas que a gente utiliza quando faz o tratamento do cone hindu à distância. Porque aí a gente vai trabalhando todos os chakras, né? Vai fazendo toda a limpeza energética e depois a gente vai trabalhando os pontos de dor. A gente faz o rastreio dos pontos de dor do corpo da pessoa. E aí a gente vai tratando e trabalhando ponto por ponto que a pessoa tem dor e vai fazendo a transmutação dos sentimentos, das emoções que acabam sendo atreladas àquelas dores. Então, olha ali, para você que, né, deseja fazer esse tratamento, porque é um tratamento. Não adianta, né, fazer simplesmente uma sessão de cone e achar que está tudo resolvido. Não. É um tratamento, o cone ele vai auxiliar, mas uma reforma íntima precisa acontecer. Você precisa estar aberto a olhar para as suas questões emocionais, a ressignificar. Então, é um processo, é um tratamento e isso vai, com certeza, dar resultado. E a questão do joelho, de direito, de esquerdo, tem referência a alguma questão específica a nível emocional? Sim, masculino e feminino, né? Yin e Yang. Então, lado direito, lado feminino, lado esquerdo, lado masculino. E aí, então, conforme o lado, pode representar alguma questão com o pai, questão com mãe? Exato. Pai, mãe, parceiros, né? Os cônjuges, ou até mesmo pessoas de relacionamentos próximos, assim, tanto homem quanto mulher, que são influentes na nossa vida, né? E tem as questões do trabalho também, que estão totalmente ligadas aos nossos joelhos, né? Muitas causas, às vezes, estão relacionadas com o nosso trabalho. Interessante. Então, observe os teus joelhos, se você tem dor, se você não está conseguindo se dobrar perante a vida. Eu vi casos de pessoas que na igreja, né, no momento que se ajoelham, a pessoa não consegue se ajoelhar porque realmente sente dor nos joelhos. Então não consegue se dobrar perante até a própria espiritualidade. Então, o chamado espiritual também faz parte da pessoa buscar uma espiritualidade independente da religião, mas algo que faça sentido para ela. Exatamente. Porque o importante é a pessoa se conectar. Ela começa numa conexão superior, mas ela vai chegar na conexão com ela mesma. Ela precisa realmente se reconectar a ela e ao todo, né? E aí ela vai começar a se perceber cada vez mais, entender o que tá em desarmonia com ela. E que nem o Pedro falou, não adianta fazer uma sessão só. Geralmente, quando a pessoa vem, chama para fazer as sessões, eu já explico direitinho que geralmente assim a gente precisa pelo menos de 3 sessões. Por quê? Porque a primeira a gente vai realmente tirar toda aquela aquele excesso que tem, né? Vai queimar o excesso de sentimentos que estão ali nos corpos sutis, para se refletir isso no físico e a pessoa se sentir melhor. Mas a gente está tirando ela da zona de conforto. E a nossa tendência é realmente logo retornar para o lugar que já nos é conhecido, né? E é assim com a nossa energia também. Então a gente vai precisar uma segunda sessão para dar uma estabilizada e uma terceira para mostrar que aquele é o novo lugar, que é lá que a pessoa deve ficar. Então a gente realmente precisa de uma estruturação e depende o caso, depende o que é, vai algumas sessões a mais, mas as melhoras são muito perceptíveis, assim, são muito progressivas, ainda mais em casos de dor. Essas dores agudas, elas realmente têm uma melhoria bem grande. Mas claro que a pessoa também precisa fazer a parte dela, né, Pedro? A pessoa precisa estar aberta para buscar essa cura, porque senão ela vai ficar eternamente vindo, fazendo uma sessão, saindo aliviada, agora passou a dor, não sinto mais dor, na próxima semana volta, a dor tá aqui de novo. Por quê? Porque ela não se abre para a reforma íntima que ela precisa fazer, né? Para essa reforma emocional que ela precisa fazer.
É importante, então, essa reforma íntima ser contínua. Hoje, amanhã, depois, observar, olhar realmente com carinho para todas as suas questões físicas, mentais, emocionais e espirituais. Porque nós estamos conectados com o todo. Então, nós precisamos estar realmente conectados com a nossa melhor versão, buscando nos transformar diariamente em pessoas imparáveis, que não param, que não desistem, mas buscam transformar o coração em algo maravilhoso. Quem estiver ao vivo vai dando seu boa noite, vai curtindo, vai mandando aviãozinho. Se você estiver assistindo na gravação, coloque seu bom dia, boa tarde, boa noite. A hora que você estiver assistindo, coloca aqui nos comentários, que é muito importante para que a gente possa compartilhar cada vez mais esse conteúdo. E se você tiver sugestões de doenças, eu quero saber sobre isso, sobre aquilo, coloca aqui nos comentários, manda no direct para mim, manda para a Márcia, que vai ser um prazer a gente poder trazer conteúdos para você. Márcia, se por acaso, eu sei que o meu pai tem problema no joelho, minha mãe tem problema no joelho, eu posso fazer para eles ou não posso fazer para eles? Não, a gente não pode fazer. A não ser que eles autorizem, né? Aí sim. Mas sem autorização a gente não trabalha a energia de ninguém, porque a gente vai estar interferindo no livre-arbítrio dessa pessoa, né? Porque se ela tem condição de decidir se ela quer ou se ela não quer ajuda, então a gente não pode interferir. Se ela não quiser, se ela dizer, mas eu não acredito nisso, perfeito. Até porque a pessoa não vai receber, né, gente? Quando a gente trabalha a energia de uma pessoa sem ela saber ou sem ela querer aquele tratamento, ela está fechada para receber. Então, automaticamente, a gente também não vai conseguir entregar nenhum resultado para aquela pessoa. Talvez vai entregar um resultado muito pequeno e que a pessoa vai dizer, mas é que eu tomei um remédio diferente e daí a minha dor melhorou. Então, gente, a gente trabalha realmente a energia de quem a gente tem autorização para trabalhar. Muito bom. E no caso de animais? Animais que têm problemas nas articulações, nos joelhos, animaizinhos também podem receber o cone, podem fazer esse tratamento? Também podem, gente. Eu faço tratamento de conindu em animais, tá? Mas é combinado com o reiki. Inclusive, já tive resgatados aqui comigo que tinham dores seríssimas, problemas seríssimos, assim, que resgatados de maus tratos mesmo, e que uma parte dos tratamentos, além do tratamento com o médico veterinário, foi com o conindu, porque estava aqui, estava na minha casa e era uma das formas que eu tinha para ajudar. E realmente, assim, dava para perceber o quanto que ele evoluiu e o quanto o tratamento dele foi muito mais rápido. Que bom, coisa boa, é importante realmente isso, é importante observar, porque se o animalzinho também está doente, ele pode estar somatizando aquilo que os donos estão sentindo. Então, trabalhar o animalzinho, mas também trabalhar os donos, os tutores. Sim, sim. E a próxima doença, qual que é? Vamos falar então da síndrome do intestino irritável. Intestino, gente. Intestino é o nosso segundo cérebro, basicamente, né? Se o nosso intestino não funciona bem, o nosso corpo automaticamente dá os seus sinais. E o intestino está muito ligado ao que a gente digere, ao que a gente aceita e ao que a gente não aceita. Então, muitas vezes, a gente tem algumas questões que não são boas para nós, que nós não digerimos bem e que acabam impactando lá no nosso intestino e que desequilibram inclusive os nossos hormônios. Então, assim, a síndrome do intestino irritável, ela se manifesta muito em pessoas que estão com a serotonina em desequilíbrio. A serotonina é o hormônio que a gente fala que é o hormônio do bom humor, né? Então, assim, a serotonina também vai atuar muito no nosso equilíbrio mental, tanto mental quanto intestinal. Cérebro e intestino estão
ligados, né? Totalmente ligados. Então a gente precisa que realmente os nossos níveis de serotonina estejam equilibrados para o nosso cérebro e para o nosso intestino funcionarem bem. Então, quando acontece esse desequilíbrio, geralmente as pessoas ficam o quê? Mais tristes, mais introspectivas, aquelas pessoas que daqui a pouco não veem mais graça na vida. Então, essas pessoas acabam desenvolvendo mais a síndrome do intestino irritável. E o intestino, ele está muito associado ao quê? Às saídas que a gente encontra na vida. E muitas vezes essas pessoas, elas olham para a vida, olham para os problemas delas e acabam nunca enxergando solução, né? Como se elas tivessem sem soluções para a vida dela. É como se elas nunca enxergassem nenhuma motivação, nenhuma saída, nenhuma luz no fim do túnel, literalmente. Então, o intestino delas vai lá e começa a dar sinais que as coisas são um pouco diferentes, que não é assim. É o corpo literalmente reclamando e pedindo para a pessoa começar a olhar as situações com outros olhos, por outros ângulos, porque soluções sempre existem. Começar a olhar para a vida então, com mais alegria. A pessoa, então, para melhorar essa questão do intestino, né, quando a gente fala em cérebro, então, a inteligência, buscar ler, buscar reprogramação mental. Então, trabalhar essa questão do intestino irritável é trabalhar mais a alegria, a gratidão, é a pessoa ter mais leveza diante da vida. É a pessoa ter bastante movimento também. Por quê? Porque o intestino ele é fluxo, né? Então, quando o nosso intestino ele tá com a energia parada, ele também vai parar. E parando, ele não faz o trabalho dele, né? De conseguir digerir os alimentos, de conseguir fazer a aproveitação do que precisa ser aproveitado e de excretar o que precisa ser excretado. Então, automaticamente, o intestino é fluxo, precisa de movimento. E geralmente essas pessoas são as pessoas que estão paradas, paradas olhando a vida, sem enxergar nenhuma saída, estão mergulhadas ali num processo de tristeza, de desânimo. Então, assim, o intestino, ele vai precisar do quê? De alimentação equilibrada, sono regular e hidratação. E fazer todo esse movimento para se equilibrar diante da vida, para poder olhar para a vida com outros olhos. Então, a pessoa que tem intestino irritável, muitas vezes fica triste, emburrada, mas também envolve o que? Uma estagnação diante da vida. É a pessoa Sim. que está parada, que as coisas não fluem, que as coisas não andam. E como que a pessoa pode movimentar? Como que a radiestesia pode ajudar a pessoa a movimentar a questão da vida? A gente tem alguns protocolos para tratar intestino com a radiestesia terapêutica, Pietra. É bem interessante, assim. Só que esses protocolos, eles envolvem muito trabalhar a energia, o mental e o equilíbrio hormonal da pessoa. Interessante. Então, dá para trabalhar então, essa questão do todo, mas direcionar diretamente para o intestino. Exato, porque quando a gente olhar para essas questões que estão envolvidas, o intestino vai ser beneficiado, né? Às vezes a gente não precisa nem desenvolver um comando específico pro intestino, porque a gente vai fazer o equilíbrio hormonal em primeiro lugar. Muito bem. Quero dar boa noite para a Ana Gabriela, que está aqui. Boa noite, seja muito bem-vinda. A Elisiane está aqui. Boa noite, seja muito bem-vinda. A Eliana também está aqui. Boa noite, seja muito bem-vinda. O pessoal chegando aqui na live, mas o pessoal está Gente, agora entrando na nossa live. Muito bem-vindos, toda essa audiência ela maravilhosa. tá totalmente travada, gente. Boa noite a todas as meninas que estão ali, porque, gente, eu não tô enxergando quem entra, quem está entrando na live, mas sejam todas muito bem-vindas.
Muito bem-vindos, pessoal. É uma egrégora, nossa super terça. Essas pessoas vão entrando, vai dando seu boa noite, vai curtindo, vai mandando aviãozinhos. Assim a gente compartilha cada vez mais boas vibrações. E a próxima doença? A próxima e última, vamos falar sobre varizes, gente. Varizes que acaba se tornando um problema que é até comum para as pessoas, tanto homens quanto mulheres, né? A gente é um problema que tem vários graus. A gente tem aquelas varizes que a gente fala que são as varicosas, que são aquelas que é como se fosse uma teinha de aranha que aparece ali na perna, que são os vasinhos bem fininhos, que são mais um incômodo estético. Mas a gente tem as varizes que realmente causam dificuldade na circulação, que são aquelas grossas e são doloridas, deixam as pernas, além do aspecto, elas causam a sensação de muito peso nas pernas e causam muita dor, né, gente? Então, assim, as varizes, elas estão sempre associadas a problemas de circulação, quando a gente olhar para a causa física, né? Mas para a causa emocional, é aquela pessoa que carrega muita revolta dentro dela. É a pessoa que é sobrecarregada, que sente que ela tá levando nas costas. Daí não é nem nas costas, né, gente? É literalmente tá carregando o peso nas pernas e ela sente como se esse fardo não fosse dela. Que, tipo, ela tá carregando algo que não é dela. E é uma pessoa que também tem a tendência a se cobrar muito e põe um peso enorme sobre si mesma e acaba desenvolvendo o quê? Desenvolvendo varizes por excesso de autocobrança. Então, são coisas assim que a gente pensa, tá, mas eu vou desenvolver. Não, eu tenho problema de circulação. Mas daí, daqui a pouco a pessoa começa a olhar, tá, mas não é só circulação, eu me cobro bastante. Ah, realmente, eu tô carregando essa situação ali nas costas que não é minha, eu não deveria estar carregando isso tá me sobrecarregando. E as varizes começam a se apresentar. E principalmente, às vezes, também quando são aquelas situações que a pessoa não suporta mais, não tá mais aguentando, como, por exemplo, tá no emprego que ela não suporta, ou tá num relacionamento que tá desgastado, tá sobrecarregado, mas que ela não tem aquela coragem de tomar a decisão para mudar isso, também a pessoa tem a tendência a ter varizes. E como que a pessoa pode, então? A questão do soltar, do liberar, a questão do desapego que precisa ser desenvolvida na pessoa para que as varizes possam começar a ter equilíbrio? Eu acredito muito, Pietro, e vejo muito isso, assim, que é a coragem da pessoa mudar, da pessoa sair daquela situação. Porque geralmente quem tem varizes também tem uma característica bem particular, que é o fato de ela ser uma pessoa que ela se vitimiza perante as situações. Então, e a pessoa que tem a impressão que ela não pode se movimentar, que ela precisa ficar, sabe? A vítima, tipo, ah, mas eu não tô feliz porque a pessoa ali deveria ter esse comportamento e ela não tem. Mas eu não posso fazer nada em relação ao comportamento dela. Então, essa pessoa está se vitimizando perante a situação e está usando isso como uma desculpa para não mudar, uma desculpa para não dar o passo. Então, quando a pessoa começa a mudar essa visão, começa a perceber que sim, ela pode mudar, ela pode fazer, ela pode deixar de ser vítima e fazer a própria história dela, sem dúvida nenhuma, ela vai ter uma mudança nesse quadro. Bem importante. E nós vemos muitas vezes idosos, né, com varizes. Então, os muitos casos, idosos que se doaram a vida toda para a família, se doaram para o mundo, mas deixaram de viver uma vida para si mesmo. Então, Essa é carregar importante. Carregaram todo mundo nas costas e não olharam para a sua própria história. Então, isso desencadeia.
lá na velhice, mas em qualquer momento. Tem muita gente jovem, crianças também, que tem questão de varizes. Exatamente. Então, hoje a gente já não tem mais o fator idade como o fator, né, crucial para o desenvolvimento de varizes. Inclusive, tem outras, né? Tem a varicocele, que também é varizes, né, gente? A gente tem, inclusive, a vasco, a excesso de varizes no fígado, que eu esqueci o nome agora, tá? Vou dizer para vocês, vou ser bem sincera com vocês e vou dizer que eu esqueci o nome exato, mas posso pesquisar e trazer certinho na próxima live, porque eu realmente não anotei. E eu sei que eu preciso anotar, porque chega na hora e me dá os brancos. Então, assim, ó, existem casos seríssimos que não é somente as varizes das pernas, tá, gente? As varizes, elas se manifestam em várias partes do corpo. E a causa emocional é sempre a mesma. É estar carregando um peso que não é seu, é estar se sentindo sobrecarregada, é um excesso de cobrança. Então, é importante olhar para essas questões. E como que na radiestesia pode se ajudar as pessoas que têm varizes? Também existe um protocolo e esse protocolo ele é muito voltado para o emocional. É que quando a gente começa a fazer esse estudo da causa emocional das doenças, quando aparece determinado caso, o que, que a gente faz? A gente já sabe direcionar as perguntas para entender como que aquela pessoa funciona. Então a gente vai entender exatamente qual é a causa para daí sim poder montar um tratamento. E muitas vezes a gente vai montar um tratamento que está muito mais voltado para o emocional, para o psicológico daquela pessoa, que vai refletir na melhora no corpo físico. Muito bem. Então, no momento que, se a pessoa tem alguma questão de varizes, ela pode entrar em contato e aí, a partir de uma ficha, na anamnese, é feita essa verificação e aí o tratamento pode ser efetivado. Exatamente. Muito E daqui bem. uns dias teremos novidades, né, Pietro? Porque estamos estudando radiestesia emocional, justamente para complementar ainda mais os tratamentos, para a gente entender cada vez mais o emocional. O que está por trás desse emocional, ter novas perspectivas para melhorar e otimizar cada vez mais os tratamentos, né? Maravilhoso, né? A Márcia está sempre buscando novas profissionalizações, novos cursos, aprendendo e desenvolvendo cada vez mais novas técnicas para auxiliar, né, a nível de prosperidade, a nível de família, de relacionamentos, a nível de saúde, olhando realmente para que os gráficos possam ajudar e os tratamentos funcionam, são maravilhosos. Márcia, o pessoal que quer, gostei, eu tenho uma questão ali de intestino, de varizes, né? Há uma questão de qualquer questão física das lives também anteriores que a gente fez. Como que a pessoa pode entrar em contato contigo? A pessoa pode chamar no direct, pode chamar no Messenger, né, do Facebook, da página do Facebook, pode entrar em contato por WhatsApp no 51991215128. Pode mandar um sinalzinho de fumaça, que a gente fica atento às nuvens do céu. Importante, gente, assim, ó, e também tem as questões que às vezes as pessoas acham que elas precisam entrar em contato só para fechar um tratamento. Gente, podem entrar em contato, inclusive, para tirar dúvidas no que eu estou aqui para servir, né? É essa a minha é o meu maior objetivo, assim, é ajudar as pessoas. Então, sim, é interessante, né? Fechar tratamentos, mas muitas vezes as pessoas também precisam compartilhar o que elas sentem, compartilhar algumas questões para conseguir ter uma luz, para conseguir ter uma visão diferente, para mudar o seu ângulo, né? Então, muitas vezes acontece de algumas pessoas me chamarem. Aconteceu um pouquinho antes da live começar e eu pensei, bah, é algo legal para a gente comentar na live que às vezes
é um cliente que faz bastante tempo que não vem e ele, eu tô com um problema tal, Márcio, o que que tu acha que pode ser? Por quê? Porque ele já me procurou, já tratou, mas não necessariamente precisam ser clientes, sabe? Pode ser outras pessoas que, eu tenho uma dúvida em relação a isso. Porque às vezes isso pode clarear a mente da pessoa e pode mostrar uma outra possibilidade. Às vezes as pessoas estão ali mergulhadas naquele processo que elas estão vivendo, estão angustiadas. Então, gente, realmente pode chamar se tiver dúvida. No que eu puder ajudar, eu realmente me coloco à disposição. Então, chamem a Márcia, né, com dúvidas, com perguntas e sugestões também, né, de doenças para as próximas lives. Na próxima semana não vai ter live, na terça, tá? A gente vai fazer live na outra semana. Então, terça-feira que vem, vocês não vão nos assistir, não vai ter live, mas a gente retoma na próxima semana. Vocês vão ficar com saudade de nós uma semana ali, sem lives, mas a gente volta na próxima semana trazendo mais conteúdo, trazendo mais doenças assim, para que a gente possa conhecer, nos conhecer. Então, por mais que a gente não tenha, né, doenças, essas doenças físicas, a gente pode conhecer alguém que a gente pode mandar a live para a pessoa assistir. Tem um familiar que pode assistir, você pode indicar. Então, compartilhe. Compartilhe com os seus amigos, compartilhe com a família. E já que não pode fazer para os outros, né, precisa da autorização da pessoa, então você pode compartilhar essa live, entregar para alguém assistir, que aí a pessoa também vai tendo consciência daquilo que vai trazer diante da vida dela. E eu digo sempre que a Márcia vem, é uma aula para nós. A gente recebe uma aula aqui de conhecimento, de energia, de muita positividade. E, Márcia, agora são 9 para as 9. Passa rápido o tempo. Muito, muito rápido. Esse tempo voa. Olha, o baralho está aí. É o tarô? O que veio hoje, Pietro? Tu nem falou lá no início da live, ou eu não vi tu falar. O Eu que que nós falei, temos? hoje é o tarô, hoje tem o tarô aqui, estou com o tarô. Né? Na sequência, tem live com a Luana, para você que está nos assistindo ao vivo. Na sequência, tem live com a Luana sobre estética e terapias. Para você que quer fazer um botox, para você que quer realmente tirar as rugas, eu estou precisando, eu estou ficando velho. Eu tô ficando velho, tô com rugas, eu tô com os cabelos brancos já, tá na hora de fazer um botox. Tá na hora de fazer um botox. Então, para você que está nos assistindo, daqui a pouquinho live com a Luana sobre estética, terapias. Então, fica conosco, né? Acompanha, assista as nossas lives aqui. Né? Iniciou às 8, vai até às 10 ao vivo aqui. Não precisa assistir a novela, não precisa assistir o jornal, fica aqui no Instagram que tem muito conteúdo legal para você. E vai mentalizando 1, 2 ou 3, coloca ali nos comentários. Orientação do tarô para a sua vida. Vai mentalizando 1, 2 ou 3, coloca ali nos comentários, que assim você se conecta com a energia do tarô. E amanhã, 7 horas da manhã, tem café com terapia. De segunda a sexta, das 7 às 7h30, café com terapia ao vivo, para nós iniciarmos o nosso dia com boas vibrações. Enquanto o pessoal comenta ali, Márcia, mandala da virada, o pessoal que quer fazer, pode entrar em contato, como é que faz para fazer a mandala? Claro que pode. Quem quiser fazer a mandala da virada, quiser trazer movimento, né? Aquela energia de movimentação, pode entrar em contato. A mandala pode ser ativada em qualquer época do ano. Então, se sentir a necessidade de trazer movimento para a vida, para os negócios, por favor, chame que a gente faz a mandala da virada. Muito bem, mandala da virada, eu já fiz, deu uma virada excelente na minha vida. Carta número 1, carta número 2 e a carta número 3. Orientação do tarô para você. A gente vai para o intervalo, a gente volta na sequência com a orientação do baralho. Vai ter intervalo, não vai ter intervalo. Né? Futuramente vai ter intervalo, quem sabe o Instagram cria um intervalo agora. Né? Mas, por enquanto, sem intervalo. Sem intervalo, vamos para a orientação do tarô. Para você que escolheu a carta número 1,
Dois de ouros, muita harmonia nos negócios, muita harmonia no trabalho, tá? Então, é uma carta muito positiva para ganhar dinheiro, para trabalho, para expansão. Independente se você pensou em qualquer situação diante da tua vida, é uma carta positiva, tá? Ela fala em harmonia, ela fala em progresso, fala em prosperidade, fala em ganhar dinheiro e realmente brilhar muito a tua prosperidade. Então, é uma carta muito boa para você que escolheu a número 1. Para você que escolheu a número 2, Rainha de Paus, a carta dos desejos. Qual que é o teu desejo? Qual que é o teu objetivo diante da vida? Trabalhar muito a lei da atração. É um convite que o tarot te faz a você realmente materializar os teus sonhos. Você consegue. Aquilo que você quer. Qual que é o teu objetivo? Você consegue. Basta acreditar mais em você. Basta você começar a olhar um pouquinho mais para a vida de uma forma que pensou, sentiu, materializou. Carta dos desejos, você vai materializar, mas trabalhe um pouco mais do teu merecimento. E para você que escolheu a número 3, 9 de espadas. Não é uma carta tão legal. Ela é uma carta que fala em vingança. Momento de você trabalhar o perdão. Então, se você escolheu a 3, tem algumas questões ali que precisam ser ressignificadas. É uma carta que fala de vingança, de atitudes radicais. Não tome nenhuma atitude radical. Não tome nada de atitude contra alguém, tá? Ou contra alguma pessoa. Não, nem contra si mesmo. É momento de você perdoar, se perdoar e buscar terapia. Então, para você que escolheu a 3, é um convite a você buscar terapias, a trabalhar muito perdão. Não toma nenhuma atitude radical, não queira se vingar de ninguém e nem de si mesmo. Márcia, orientação feita, gostou da orientação? Eu gostei. A minha carta era número 2 e foi muito favorável. Vou ter que começar a pôr em prática essa materialização. Muito bom. Então, brilha a prosperidade, né? Fica realmente a dica do tarô para você que mentalizou 1, 2 ou 3. Presta atenção, porque aquilo que os olhos não veem, as cartas do tarô, elas te contam. E, Márcia, somente gratidão por essa aula. E nos vemos, então, daqui 15 dias, não terça que vem, na outra, para uma super live nas nossas super terças-feiras. Gratidão, gente. Gratidão a todos que estiveram aqui conosco, a quem vai assistir na gravação. E vamos sentir saudades. Gratidão a todos que nos assistiram ao vivo, a você que vai nos assistir na gravação. E quem está ao vivo, fica com a gente. Daqui a pouquinho, iniciando a live com a Luana, Estética e Terapias. E amanhã, 7 horas da manhã, ao vivo, no Café com Terapia. Muita luz, muito amor, brilha a prosperidade e até a próxima live.